Eu vou apresentar brevemente. Boa tarde, pessoal. Tem eu, Max Mano, oncologista, o Felipe Andrade, ele é o cirurgião, é um dos nossos chefes aqui no núcleo de cirurgia mamária, e o Samir Hanna é o poderoso da radioterapia, né, o homem poderoso da rádio. E ainda temos duas convidadas, a doutora Luísa Gadotti, nossa residente, e a Abna, que é da minha equipe, certo? A Abna Faustino. Legal. Então, Felipe, eu vou apresentar um caso meu, tá? Esse caso, eu vou muito rapidamente, é uma paciente de 35 anos, certo? Que teve esses achados, na verdade foi uma autopalpação, notou uma pequena nodulação nos quadrantes laterais da mama esquerda, e foi fazer uns exames de imagem, 35 anos, né, no Lípara, e teve esses achados que vocês estão vendo. Na mamografia, um tumor que variava entre 1,5 cm, 2 centímetros, e depois fez uma ressonância que mostrou uma área de realce não nodular, meio heterogênea, um pouquinho maior do que parecia na ressonância, de 2,4 centímetros, certo? E essa era, inclusive, mais compatível com o exame clínico. Eu examinei esse paciente, tinha um tumorzinho de mais ou menos 2 centímetros, axila livre. Foi feita uma core biopsy que mostra esse resultado que vocês estão vendo. Então, um tumor triplo positivo, forte expressão de estrógeno, progesterona, HER2. E eu classifiquei, estadiei, né, como T2, M0 e M0. A gente ainda fez um PET-CT de estadiamento, que não mostrou doença sistêmica, também não mostrou nada na axila. T2, N0. Aí eu pergunto para vocês, só um pouquinho. Deu, agora sim, entendi como funciona. O que vocês fariam aí, Vitor, você e a sua equipe, Fernando, fariam neoadjuvância ou fariam cirurgia primeiro? Bom, Max, assim, HER2 positivo, indubitável, né, vindo de uma boa imunistoquímica, a gente aqui tem sempre essa pegada de avaliar a confiança da imunistoquímica, a gente não é muita dúvida para dar acesso a ela ao tratamento completo com a trastuzumab, pertuzumab, e fazer a neoadjuvância. E depois eu quero te fazer até uma pergunta sobre um dado novo da ASCO agora, mais à frente, né, que eu acho que ela é uma paciente belíssima para se encaixar nessa possibilidade. Então, pensaria até como divisor de águas, pensando no futuro, possibilidade de uso de um TDV1, caso resposta parcial, e também esperando uma alta taxa de resposta patológica completa com uma terapia de docetaxel, carboplatina, pertuzumab e trastuzumab, né? Perfeito. Então, vou andar porque tem realmente essas questões, né? Eu, de fato, indiquei, o cirurgião é um caso nós discutimos multidisciplinarmente, como é o nosso hábito, e decidimos partir para uma quimio neoadjuvante, né? Visto tipo histológico, né? Tipo biológico da doença e o estadiamento. Então, eu propus para ela um esquema que eu já vim usando desde o ano passado, e acho que depois da ASCO desse ano eu vou usar cada vez mais, que é o esquema do TRAIN2, né? Que é um TCHP muito melhor tolerado, sabe, Fernando? Que tem o paclitaxel semanal, D1, D8, carboplatina no D1. Se você coloca uma touca na paciente, nem o cabelo cai, sabe? É uma outra tolerabilidade. Você consegue dar 2 drogas, porque eu não consigo fazer TCHP, meus pacientes desmontam. Já peguei uns 2, 3, assim, desmontados, né? Pessoalmente não consigo colocar carboplatina com docetaxel, mas nesse esquema eu consigo, né? Enfim, essa paciente recebeu esses ciclos, ainda coloquei Zoladex, entre aspas, proteção ovariana, né? Mas chamou atenção, assim, ela teve uma resposta, mas uma resposta um tanto pobre em relação ao que eu esperava. A partir do 3º ciclo, a doença, inclusive, meio que estabilizou, sabe? Começou a não ter resposta adicional e a paciente começou a ficar bem ruinzinha do ponto de vista psicológico, e pressionar porque queria operar logo e fazer depois o resto, né, se fosse o Kadcyla. Começou daí a cair um pouquinho do cabelo, sabe, afetou bastante a parte psicológica, e porque teoricamente, se eu for seguir o esquema ao pé da risca, eu deveria dar 9 ciclos, né, esse é o único problema desse esquema, é longo, tá? São 9 ciclos, isso leva 6 meses de tratamento. E ela foi para uma cirurgia conservadora, né, com uma lesão residual,
que estava menor, mais ou menos 1,5 centímetro em relação aos 2,4 iniciais, né? Mas assim, que não se alterou muito em relação ao que foi atingido na metade da quimioterapia. Então, no KI67 você não apresentou. Poderia ter alguma correlação com o que esperar desse nível de resposta baseado pelo KI67? Sei lá, depois você vai ver que talvez que sim, mas eu deixei um pouco de acreditar, viu, Fernando, no KI67. A gente fez alguns estudos aqui com o nosso banco de dados de pacientes que fizeram Oncotype, tentamos correlacionar os achados do Oncotype com o KI67, e foi um desastre, né? Não tem correlação nenhuma, né? Então, se você olhar uma resposta para a tua pergunta, se você olhar um estudo de neoadjuvância hormonal que foi apresentado pelo Matthew Ellis como autor sênior, chamado Alternate, eles fizeram, a preocupação deles é tão grande com essa questão da padronização, que era feito centralmente. Os caras tinham que enviar o KI67, tinha guideline já para fazer a biópsia, para fazer o envio do material da biópsia, né? 4 processos que ele descreveu numa publicação prévia, né? E desse jeito eles conseguem, né, validar e ter algum sentido o KI67, mas do jeito que a gente faz aqui, Fernando, olha, eu nem olho mais. Por mim, patologista fazer ou não, tanto faz. Sim. Então, essa paciente foi para a cirurgia, certo? E, de fato, tinha doença residual exatamente do mesmo tamanho que a ressonância previu, 12 milímetros. Continuava sendo um T1N0. Né? Teve uma resposta parcial modesta, né? Mas aí teve essa questão. Não fui eu quem pediu, certo? Para refazer a imuno, mas isso chamou muita atenção. O score 0. E a patologista me ligou por causa disso, porque depois ela foi ver a biópsia inicial, que era de outro serviço, não era uma biópsia nossa, no entanto, um serviço reconhecido, certo? Eu não revisei a biópsia inicial, me chamou atenção, né? Então, com base nesse resultado, eu queria perguntar o que vocês fariam, que conduta tomariam aí, já direto para o tratamento complementar ou ficaram preocupados, o que vocês fariam? Eu vi que até tem um dado agora, uma discussão recente com essa ASCO 2020, de não rechecar o HER2 exatamente pelo nível de variância que pode acontecer e não necessariamente se traduz em perda de resposta, né? A questão é a confiança do primeiro teste sempre, que eu acho que tem que estar bem alinhada para você tomar a iniciativa. Porque é difícil a gente ver um HER2 positivo, falso positivo, né? Ficaria mais preocupado com as duas cruzes, saber se é enriquecido ou não, os negativos. E, dito isso, eu seguiria com TDM1 e hormonoterapia. Mas alguém com uma visão diferente aí? Eu faria o mesmo também, com duplo bloqueio, né? Depois, né? Pois é, foi o que eu disse que eu ia fazer, que nem vocês disseram. Mas aí, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha da ligação da patologista, porque ela estranhou um outro achado, que era assim, parecia um tumor de baixo grau, sabe? Aquele que não bate muito bem com HER2 positivo e tal, sabe? E eu senti que ela estava insegura com isso. Então, eu vou mostrar o que eu fiz, mas antes eu queria comentar eu acho que foi o Fernando que fez esse comentário, e de fato nós apresentamos, né? Foi na ESMO Breast Cancer, que incrivelmente foi quase junto com a ASCO. Na semana anterior, a Sibili Loib apresentou alguns dados adicionais do Catherine, e o Samir conhece, inclusive, porque tem coisa de interação com radioterapia, mas o último slide é esse dado, né, que eu recebi muitas perguntas sobre isso. Quando o HER2 era positivo e ficou negativo na peça cirúrgica. Vocês viram que é uma coisa incomum, mesmo na revisão central do Catherine, teve 8% dos pacientes, são 70 casos, né, que se tornaram HER2 negativos. E quando a gente olha as curvas, os Kaplan-Meiers, de sobrevida livre de recorrência, o Kadcyla tem o mesmo efeito, né? Então, não teve nenhuma recorrência com Kadcyla versus 11 eventos com o trastuzumab. Essas curvas se separam de maneira bem impressionante, mas a gente nem mostrou, porque são tão poucos pacientes, né? Mas aqui a mensagem é que não é para refazer a imuno na peça cirúrgica, porque isso acaba não levando a nenhuma conduta útil, né? Mas aí, como eu estava contando para vocês, eu fiquei desconfiado da ligação da patologista, porque ela estranhou o baixo grau,
e resolvi repatriar o material da biópsia inicial, certo? Em resumo, né, a imunistoquímica não fechou positivo, de 3 cruzes ela rebaixou para 1 cruz, e eu, não contente, meio desesperado, pedi para fazer um FISH, e também deu negativo, certo? Fiquei absolutamente chocado com isso, e agora, olha que pepino, né? Eu fiz uma quimio esquisita, né? Com carboplatina e docetaxel, a menina está arrasada psicologicamente, não tem nem condições, acho, de dizer que vou fazer mais quimioterapia. Eu, pessoalmente, não estou vendo justificativa para manter as terapias anti-HER2, qualquer que seja, não sei o que vocês acham. Agora não tem muito. Diante desse achado, realmente muda a regra do jogo, né? Então, era um caso... Max, isso é material inicial, né, Max? Material inicial, testei nos dois, deu negativo nos dois, né? Foi um erro mesmo, né? Um laboratório que, em princípio, de confiança, né? A gente aqui discute muito, a nossa realidade em Vitória é bem distinta daí de São Paulo, né? E uma das coisas que, durante o meu processo de formação, mais me chamava a atenção era a discrepância de resultados de patologia. No primeiro momento, do próprio HE e depois do resultado de imunistoquímica. Então, aqui em Vitória, por exemplo, eu tenho por base não confiar muito nos exames locais, tentar rechecar sempre que posso com o pessoal do BAC, ou Diagnóstica, o Sírio, o Einstein, né? Eu sou fã, por exemplo, da Kátia Leite para próstata, ela revisa todas as minhas próstatas, porque muda, incrível. Sim, muda tudo, né? E veja que aqui eles procuraram extensivamente, eles contaram em 100 células, 100 núcleos, né? Normalmente são 20 no FISH normal, foram em todas as áreas do tumor, tal, não fecha para nada, para nenhum critério, né? Então, ou seja, a mensagem aqui, eu já quero passar para os casos de vocês, é que, em princípio, não é para refazer imuno na peça, né? Mas, exceto quando vocês tiverem desconfiança, né, da qualidade da imunistoquímica inicial, né? Nesse caso, tem que começar tudo de novo, né? Você sabe que eu queria compartilhar com vocês, né, como cirurgião, Fernando, Vitor, tal, os oncologistas, eu tinha um pouco de má impressão dos oncologistas no Sírio, né, que com uma frequência de 100% revisavam todas as patologias, né, todas as imunos, sempre, né. E, assim, o fato é que, assim, ultimamente a gente tem visto resultados realmente muito discrepantes, né. Então, eu penso que quando você vai instituir, né, Max, uma terapia como essa, até pelo custo e por toda a complexidade, né, faz sentido revisar, refazer imuno e tal. Isso eu estou falando lá no início, né? Sim, eu acho que é um dinheiro bem gasto, vamos dizer assim. Que esse, agora, quando eu te contar, você vai dizer que, né, já está na nossa lista que dá para acreditar de referência, né? Senão eu teria, né? Mas, enfim, aqui escapou, né? Dureza. Vitor, manda ver, coloca teus casos aí, que é para vocês que a gente está indo. Isso. E só curiosidade, assim, se a paciente estiver super motivada a fazer mais químio, por exemplo, e, sei lá, algum papel de oncotype na lesão primária, por exemplo, isso motivaria para esse já era, né? Eu sei que... Mas já fiz a químio, né? Agora já era, né? Eu não vou fazer mais químio, não, apesar de tipo, talvez tivesse escolhido uma químio um pouco diferente, com HER2 negativo. Não acho que justifica dar mais químio, né? Ir para 10 ciclos de químio, não tem condições. Né? Fora o risco, né? De misturar ainda antraciclina com trastuzumab circulante ainda, né? Sabe? Vitor, manda ver, eu vou transferir para você aqui. Então, obrigado mais uma vez aí, Felipe, Samir, professor Max, pela oportunidade de a gente estar aqui. Então, a gente está numa equipe grande, então nossos oncologistas, nossos residentes, cirurgiões também estão aí, nosso radioterapeuta também. Então, começar com um caso breve também. Então, é uma paciente de sexo feminino, 55 anos, ECOG 0, de antecedente pessoal, ela é uma paciente então pós-menopausa, ela fez uma esterepo-miomatose uterina e ela tem rim único por uma doação voluntária para um transplante. A paciente, antecedente familiar de neoplasia, sem muitos detalhes, ela não sabia, é uma irmã que ela não tem muito contato, neoplasia uterina, e ela começou o quadro em outro serviço, na Bahia, com palpou o nódulo axilar direito, e essas são as imagens dela, eu vou passando brevemente, para a gente poder ver
ganhar tempo aí, esse é o ultrassom dela, já vou para a descrição também. Então, inicialmente foi um nódulo irregular, espiculado, a princípio 1,4 centímetros, BIA de 5, no ultrassom também mais ou menos essas dimensões, e acrescentou, na mamografia também dá para ver, 2 nódulos axilares de 1,5 centímetros suspeitos também. Ela foi feita, então, em outro serviço, uma core, que veio um CDI, grau 3, triplo negativo, KI de 30, e foi optado também inicialmente por uma biópsia da axila, que confirmou com uma neoplasia maligna clinicamente positiva. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre, você acabou de mostrar, professor, um caso que você pediu PET para um HER2, para quem hoje em dia você pede, com que frequência, depende do estadiamento, e para o Felipe, com que frequência ressonância de mamas, no contexto em que os exames iniciais, a princípio, não mostram e não tem o síndrome hereditária, bilateriedade ou uma síndrome germinativa, quando que ele pede, sempre, se ele pede antes da biópsia, pós-biópsia? Eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês disso também. Então, PET, assim, eu gosto de pedir para todos, quando é possível, claro, né? Eu não vou dizer que é 100% que a gente consegue, mas eu gosto para estadio 3 de doença, né? Estadio 3 eu acho uma indicação perfeita. Estadio 1, raramente, em geral, eu nem estadio. Estadio 1 a gente faz só o estadiamento local mesmo. E estadio 2 é ir caso a caso, né? Depende. Pessoal, então, bom dia, boa tarde de novo a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu peço, Vitor, com frequência, obviamente que eu sempre considero a densidade mamária pela mamografia. Então, assim, essa mama que você mostrou é uma mama moderadamente densa, não é super densa, tá? Eu, assim, pensando isso, exatamente, né? Você vê que a mama esquerda ali, você vê que ela tem uma densidade um pouco maior, essa que tem o nódulo até não tem tanto, né? Então, eu costumo, pensando até em uma quimioterapia, num tratamento neoadjuvante, eu acho que a ressonância tem o seu papel, ela ajuda muito, né? Respeito os contrários à ressonância, principalmente na questão da avaliação pré-cirúrgica, mas para pré-quimioterapia e para lá, perto de terminar a quimioterapia, como exame que me ajuda a avaliar, eu não tenho dúvida, assim, acho que é o exame de escolha. Você me fez outra pergunta, Vitor, fora essa. Era isso mesmo. E se a histologia, por exemplo, sim, por exemplo, luminal ou triplo negativo, isso mudaria alguma coisa na indicação por exemplo, do estadiado da ressonância ou do PET? Não. Você sabe que isso é uma curiosidade para vocês, eu não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, mas como eu sou responsável aqui pela filantropia, né, a questão custo para a gente é importante, até porque o nosso projeto hoje em dia ele é bancado quase que exclusivamente pelo próprio hospital. Uma fração muito pequena vem da prefeitura. Mas você sabe que a somatória das tomografias junto com a síntilo e laboratorial, né? Assim, pensando só em imagem, a somatória das tomografias comparado ao PET-CT é mais cara. Entendeu? Então, assim, eu tenho o custo PET é menor do que se eu for pedir todas as tomos com uma cintilografia óssea. Eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Então, acho que aí, tendo um exame com uma melhor qualidade, é interessante. Eu vou colocar um aspecto também, Vitor, que depois o Max pode comentar. Eu não sei se vocês têm o PET digital aí, mas o PET digital ele pode ser um problema por uma super sensibilidade, né? Ele tem uma sensibilidade extremamente alta. O Max pode comentar depois, porque assim, com alguma frequência aparecem aquelas lesões pulmonares que você acaba tendo que biopsiar, entendeu? Então, precisa estar atento a isso. Realmente a gente tem, Vitor, aqui, o pessoal do PET, além de ser muito bom, né, a gente tem esse PET hipersensível, né, esse negócio aí, claramente, a gente está encontrando mais casos de estadio 4, que antes não se sabia, sabe? Eu até tenho um pouco de preocupação com isso, à medida que cada vez fazem exames mais sensíveis, né, a gente está quase detectando doença micrometastática, sabe?
que aliás é o motivo de você fazer uma adjuvância, né? Senão você não faria tratamento adjuvante, né? Então, até que ponto a gente vai com isso, né? Negócio que eu tenho minhas dúvidas, assim, mas que realmente aumenta a detecção, aumenta. Interessante, pode rever essas contas. A nossa maior dificuldade aqui, acredito seja que, como o PET é de um serviço externo, talvez não seja tudo institucional propriamente dito, essa questão de fracionamento de custo muda um pouco, mas eu acho que é algo interessante, Fernando, depois para a gente até pensar nisso. Talvez a gente negociar uma tabela, enfim, talvez seja algo interessante, aumenta o volume do colega também, a expertise dele, enfim. Vou seguindo então aqui. Então, a paciente fez a ressonância também, e pensando no tratamento neoadjuvante do triplo negativo, a gente fez a clipagem metálica da lesão da mama. E aí, doutor Felipe, queria ver com vocês, então, uma paciente com aí 2 e 4, T2, 2 e 8, na verdade, linfonodo axilar positivo. Como é a sua experiência com marcação de lesão primária, axila pré-op, os métodos que você mais utiliza? Como é que é contar um pouquinho para a gente, o quanto, Samir, isso também vai te ajudar lá na frente ou não, Samir? Legal. Eu acho que eu respondo antes do Samir e o Samir na sequência, né? Acho que faz sentido. Vitor, esse é o assunto do momento na mastologia, né? Acho que quem está acompanhando, né? Acho que a maioria das lives aí dos webinars que tiveram abordaram esse assunto, eu tenho estudado ele muito, né? Eu acho que a grande questão é o seguinte, e eu vou até um pouco antes da discussão se clipa ou não. Eu vou discutir qual a importância de uma super redução na taxa de falso negativo, tá? Em relação ao desfecho que eu vou oferecer para minha paciente. Então, por exemplo, lá atrás, a gente falava em taxa de falso negativo no início do Sentinela de 10%, 12%, e ok, todo mundo aceitava, Veronese, o NSABP 32 estava bacana. Aí, esses últimos estudos de TAD, que é a colocação do iodo de 1 a 5 dias antes da cirurgia, no linfonodo clipado, previamente biopsiado e confirmado, chega a quase 1%, é 1 e pouco por cento, né? Mas muito lá atrás, o Max, em reunião, perguntava assim, bom, pessoal, vocês estão reduzindo isso para 1, 2, o que vocês vão fazer com essa taxa de falso negativo? Ok, a coisa foi andando. Na ASCO do ano passado teve, na sessão educacional, a discussão dos dois, quem defendia a clipagem e quem não defendia. Então, basicamente, né, a discussão é a seguinte, seria interessante saber uma ausência de resposta na axila e resposta na mama, tá? Porém, essa ausência de resposta na mama, né, e presença de resposta na axila, ela é muito rara, tá? Se você for pegar num cenário de 100 pacientes, dá para falar em 1 ou 2 pacientes que teriam exatamente esse perfil e que efetivamente, se triplo negativo, se beneficiaria da capecitabina na adjuvância pós-quetenel ou se HER2 do TDM1. Tá? Então, assim, eu acho que é absolutamente compreensível quem não clipa. Porém, marcação dupla eu acho que é obrigatório. Aí tem um outro problema, Vitor. Muita gente não tem tecnésio, só tem azul patente. A coisa começa a ficar complicada, né? Então, talvez nesse cenário faça sentido usar o carvão. O carvão tem os seus problemas. O carvão você precisa colocar na periferia do linfonodo, não pode injetar muito, ele pode atrapalhar a detecção de micrometástase de célula tumoral isolada. Então, assim, resumindo, eu clipo porque eu tenho clipe, tá? Para localizar no círio, o médico nuclear ele faz uma injeção de macroagregado, eu não tenho iodo. Ele coloca o macroagregado no linfonodo clipado, tá? E aí eu consigo, com o próprio probe, detectar esse linfonodo. Eu continuo fazendo, eu vou continuar a fazer, porém eu acho que quem não faz está absolutamente tranquilo. Posso só pedir para os nossos maços também, sabe? Desculpa eu te interromper. Claro. Não, anda, vai, pode falar. Dani, André, não sei quem está mais aí também, que eu não conseguindo ver direito. Vocês querem comentar alguma coisa, um pouco da nossa experiência? Eu tenho feito a dupla marcação pós-químio no clipe e acompanho muito com ultrassom, como eu sou ultrassonografista também,
sou ex-residente lá de Botucatu, do Eduardo, né? Então ele estudou muito o linfonodo. Eu acompanho ultrassonograficamente linfonodos e só dupla marcação mesmo. Clipar, eu nunca clipei linfonodo, não. Só lesão mesmo, quando eu acho que é negativo, um HER2, né? Dani? Oi, Vitor. Então, a minha experiência com clipe na axila também é pequena. Eu tive 2 casos que eu clipei. Um deu certo, também a gente, para localizar, fez a injeção do macroagregado e deu tudo certo. Mas o outro, o clipe tinha migrado, não estava no linfonodo, na verdade estava na gordura e não foi encontrado. Aí vem aquele problema, né, de explicar para a paciente que o clipe permaneceu. No entanto, como teve uma resposta, o patologista conseguiu ver essa resposta no linfonodo, né, não tinha células tumorais, não tinha câncer, enfim, mas tinha aquela fibrose, tinha uma resposta à quimioterapia, então a gente ficou tranquilo que tinha retirado o linfonodo. Basicamente isso. Mas, em geral, a gente não clipa também, faz a dupla marcação. Uma coisa que eu vi nas lives e que eu não sabia, que eu até gostaria de saber se alguém aqui tem experiência, é que eu vi que o pessoal do Memorial tem injetado uma quantidade de azul maior. A gente injeta 2 ml e eu vi que eles injetam até 10, 20. Não sei se isso ajuda a encontrar mais fácil mais de um linfonodo, se poderia abrir mão da dupla marcação, já que pelo SUS aqui a gente não tem o Tecnest na Santa Casa. É isso. O Daniele, se o que a gente injeta já é uma tragédia, tá? Você imagina injetar 10 ml, né? Assim, Max, você não tem noção que é, Samir. É um escândalo. 10 ml, cara, se mancha a mão inteira. É horrível, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa, talvez com cuidado, olhar com muito, muito cuidado, é o seguinte. 3 linfonodos é considerado um padrão para você ter uma taxa de falso negativo aceitável, tá? E poder fazer um raciocínio claro em relação a essa paciente. Eu acho que o TAD tem uma coisa interessante. Então, quando você faz o TAD, né, a chance desse linfonodo ser o sentinela é maior. E muitas vezes ele é o sentinela e ele é azul também. Então, assim, você acaba, às vezes, com um linfonodo só, então aí eu vou diminuir a taxa de linfedema, que a gente já sabe que para uma cirurgia de sentinela é em torno de 3%, né? Eu vou diminuir muito, tá? Então, eu vou te dizer, eu vejo uma justificativa muito interessante, tá? Eu continuo fazendo, Vitor, aceito todas essas coisas contra, vamos dizer assim. Tá? Agora, botou clipe, sempre tira. Não localizou, Daniele, radioscopia, coloca 3 agulhas, tenta criar um plano tridimensional e aí você vai tirar o clipe. Não, pelo amor de Deus, não deixem clipe em paciente, porque a chance de você depois ter alguma demanda judicial é imensa. De nenhum tipo. Botou, tem que tirar. Deixa eu comentar um aspecto com relação a isso que o Felipe acabou de falar, que acho que o Vitor iria me perguntar, qual que seria a importância dessa marcação do ponto de vista de radioterapia para essa paciente, né? Então, com relação ao tumor primário, vamos imaginar que essa paciente faça uma mastectomia, né? Vamos imaginar que ela faça uma cirurgia conservadora. Se a gente visualizar algum desses clipes no pós-operatório, o Felipe já mencionou o impacto que isso pode causar, mas falando num cenário ideal, né, o cirurgião retira a área correspondente ao tumor primário, retira a área correspondente a essa marcação, depois ele coloca novos clipes para demarcar a área de irradiação de reforço, que é o boost, né? Então, eu já me deparei com casos em que o cirurgião colocou os clipes para o boost, mas tinham outros clipes, então a conta não batia. Então, eu visualizei, sei lá, eu não lembro bem, faz um pouco de tempo, mas acho que tinham 9 clipes, e o cirurgião falou que havia colocado 4 ou 5 clipes. Ou seja, sobraram clipes, né? E eram clipes, provavelmente, que foram colocados na marcação.
Obviamente, essa paciente teve a radioterapia suspensa e voltou para um segundo tempo cirúrgico. Então, é importante a marcação para evitar problemas como esse. Com relação ao linfonodo, eu acho que o problema é mais importante ainda. Vamos imaginar o seguinte, essa paciente tinha um linfonodo positivo lá atrás, foi feita uma punção e era positivo, e esse linfonodo não foi marcado, tá? Aí o cirurgião faz a cirurgia, faz uma biópsia de sentinela, e aí vem um linfonodo negativo. Se eu não souber que esse linfonodo, que era o positivo lá atrás, foi ou não dissecado, isso pode dar uma mudança de tratamento de radioterapia. Muitas vezes a gente vai até pensar em irradiar linfonodos dessa paciente. Então, assim, se ela faz a clipagem, o cirurgião retira esse linfonodo, ele era positivo, aí vem escrito lá, sinais de regressão tumoral no linfonodo, eu vou ficar tranquilo, porque eu vou considerar esse linfonodo como tendo tido resposta. Ou se vier uma cirurgia com o clipe presente e o linfonodo sem evidência de tumor, eu também vou ficar feliz, porque eu vou saber que aquele linfonodo que era positivo, ele foi avaliado por completo. Então, é importante a marcação, tanto do primário, quanto de eventuais linfonodos positivos, porque isso pode impactar o tratamento de rádio. O que você acha? A Anne é radioterapeuta aqui do estado também? Anne. Olá, Anne, como vai? Oi, professor, tudo bom? É um prazer estar aí com vocês. Eu estou pelo celular, não sei se está dando para ouvir direitinho. Então, aqui tem muitos poucos casos que eu já peguei com marcação do leito tumoral, né? Com BUS, para a gente fazer, igual o Samir explicou, o reforço de dose, que a gente chama de BUS. Então, muito pouco caso mesmo que a gente pega com a marcação do BUS. E é importante para a gente avaliar o campo de tratamento, né? Essa avaliação linfonodal. Então, é importante a gente saber se realmente esse linfonodo foi o que era positivo avaliado ou não. Concordo com o que o Samir colocou. Perfeito. Vou seguindo aqui, então. O paciente não tinha evidência de doença. Então, é um triplo negativo, T2N1M0. E aí, professor Marcos, queria saber um pouquinho de você do tratamento neoadjuvante, sua experiência com platina, ou mesmo, na verdade, agora, pós-Keynote. E você tem alguma experiência já com algum terapia, com imunoterapia neoadjuvante, seja no trial ou na prática? Tomax. Perdão. Decidi me liberar minha voz. Eu te confesso que eu não aderi a nenhum dos dois ainda totalmente, sabe? 2 anos atrás, eu que era bastante cético, assim, em relação ao papel da carboplatina, sabe? Inclusive, talvez você lembre, dei algumas aulas em congressos onde eu era sempre do contra, né? Aliás, geralmente, quando tem coisas do contra, eu que sou convidado para falar. Não sei se você já percebeu, né? Que vai contra a maré, assim, sabe? Teimosia, né? Então, mas eu decidi que nos últimos 2 anos eu queria ter uma experiência, assim, de tratar vários pacientes com carboplatina. Eu tratei praticamente todos durante esse período. E, assim, é uma diferença brutal, assim, né, na toxicidade, né? Tem coisas que não existem em tratamento adjuvante de câncer de mama, tipo um paciente ganhar uma transfusão de sangue. Chegou uma hora que metade das minhas pacientes fazendo carboplatina estavam recebendo transfusão, né? A gente não tem ideia do impacto da carboplatina, embora aumente um pouquinho a taxa de resposta patológica completa, isso não é suficiente, em geral, para se traduzir num ganho de um desfecho real, né? Que lembrem que resposta patológica completa não é um desfecho real, é um indicador de desfechos reais, se é que a gente pode confiar nela para isso. Então, nesses 2 anos, eu, assim, notei que aumenta brutalmente a toxicidade, sabe? Eu continuo com as mesmas dúvidas que eu tinha sobre o papel da platina. Então, assim, não é a rotina. O que a gente costuma fazer, vários de nós aqui na oncologia do Sírio, é começar, em geral, indicar a CT dose densa, sabe? Os 8 ciclos lá, e agora com o estudo do Romualdo, então, que não precisa dar granuloquine, né? Com o Taxol dose densa, é espetáculo, né? Você vai lá, um custo relativamente baixo,
faz os 4-AC com granulokine, depois 4-taxol sem granulokine e pronto. Em geral, eu indico esse esquema. Quando que eu me permito mudar de ideia? Por exemplo, se a paciente fez um AC, era um tumor bem localmente avançado, a paciente fez os 4-AC, teve uma resposta pobre, que eu estou notando que não vai atingir resposta patológica completa, né? Porque é um preditor importante, né? Tá no 4º ciclo ali sem resposta muito boa, em geral não vai atingir, né? Então, se for uma paciente jovem com tumor avançado, eu me permito mudar a segunda parte do tratamento e mudar para um carbotaxol, dose densa, sabe? Mas não é rotina, eu tenho feito poucos ultimamente. E imuno também não, eu só usei num caso, assim, acho que o pessoal aqui vai lembrar, um caso emblemático, até foi minha irmã de um colega oncologista, estava desesperado que eu usasse o pembrolizumab, né? E aí eu segurando, aí chegou lá no final, no meio da químio, os caras largaram o resultado do estudo, né, do pembro, né, aí eu não segurei mais, né, eu disse, tá bom, vamos lá, né, faz particular, tudo bem. Você acredita que fez uma dose de pembro, fez um derrame pericárdico autoimune, certo? Tamponou, foi internada, né, a gente encheu de corticoide, estava marcado já a drenagem pericárdica, e aí com corticoide o negócio murchou assim, mas ela ficou ainda 1 mês e tanto com derrame pericárdico controlando, né? E, então, assim, a experiência que eu tive foi essa, bem ruim, né? Mas deu azar, né? Um negócio raríssimo, né? A gente achou poucos casos descritos na literatura. Mas não estou usando, não. Eu estou ainda no ACT dose densa. Luiz, Ariane, Fernando, pedi para comentar um pouquinho também como que é a experiência aí. Não, então, nesse tempo todo eu tenho procurado dar a combinação com platina. Confesso que vários desses casos que eu peguei foram um pouco mais avançados, então pensar em ter uma taxa de resposta maior acabava sendo um dos meus objetivos. É triste quando você não consegue chegar tão precocemente na doença, né? Em relação ao pembrolizumab, obviamente nenhuma experiência, né? Porque os trials estão ficando maduros agora, as publicações estão saindo agora. A gente não participou de nenhum trial, então eu quero avaliar melhor o papel na neoadjuvância do pembrolizumab, exatamente por conta de algumas experiências ruins desses efeitos imunoimediatos. O que eu tenho visto é que quando vem um efeito um pouquinho mais severo, ele vem para valer, uma colite, uma pneumonite. Realmente é assustadora a forma como vem tempestade também. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela para absorver o pembrolizumab na neoadjuvância, mas eu sigo ainda confortável com o uso da platina. Eu confesso que eu não tenho grandes problemas de manejo de toxicidade, fora a anemia, mas, enfim, a minha experiência no dia a dia. Pessoal, só queria lembrar ali, vocês, à medida que a gente vai falando, vão escrevendo ali tem que escrever o nome e o CRM aqui, ó, no chat, tá bom? Que o pessoal da Roche precisa por compliance ali, por favor. Mas é isso, Fernando, eu acho também que a gente precisa que esses tratamentos de neoadjuvância, né, que a gente tenha uma ideia clara que eles também reduzem as recorrências, né? Exato. Então, eu acho que agora com a carbo era mais fácil, porque finalmente é um tratamento que não aumenta tanto assim o custo, né? Mas com o pembro já passa a ser um problema, né? E esse 15% dos pacientes com sequelas permanentes, né? Exato. E pegar uma terapia curativa, correr um risco para um grupo aí. Então... Eu vou ser muito exigente, eu acho, no pembro, de ver que tem efeito nas recorrências, né? E que ele seja robusto para justificar esses riscos. Né? Perfeito. Vou seguindo aqui, então. A gente fez a C-dose densa, com granulokine e taxol, que nem o estilo do Romualdo também, e realmente o paciente foi muito bem. Teve ótima tolerância, resposta clínica completa, e a gente reestadiou com ressonância depois, e também resposta radiológica completa. Então, um pouquinho da experiência aí do Felipe e do Samir, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês fazem de reestadiamento pós, só ressonância, repete as tomos, por exemplo, ou até o PET, caso seja necessário, e agora com triplo negativo, T2N1 inicialmente, agora resposta completa.
qual seria a nossa conduta em relação à axila e à mama? Dá para pensar em, enfim, dá para fazer de sentinela, não dá? O que vocês acham? Sam, posso responder? Claro, essa paciente ainda não chegou na radioterapia, manda bala. Então tá. Vitor, o que eu faria uma ressonância, tá? Eu acho que a ressonância, como eu te falei, né, uma pré-químio, pré-biópsia. Lembrei, Vitor, você tinha feito uma pergunta se eu faço a ressonância pré-biópsia ou pós. Você fez essa pergunta. Eu prefiro fazer sempre antes, entendeu? Apesar que a biópsia, se for uma ressonância bem feita, ela não me atrapalha tanto. Bom, relembrando, se essa paciente... essa paciente ela tem 55 anos, ela é triplo negativo, ela já está incluída dentro dos critérios do NCCN para um aconselhamento genético. Então, eu não sei se vocês pediram, se é possível, se está aí no dia a dia, fazer um aconselhamento genético, uma testagem, né? Eu acredito que ela tendo... Opa, desculpa, Vitor. Já me pergunta era essa. Desculpa se eu adiantei algum spoiler, não foi intencional. Pelo contrário. E não foi combinado também, né? Não, então tá. Ok, então perfeito, é isso. Eu acho que tá uma paciente jovem, tá? Imagina. Eu sempre ponho exemplo a minha avó. Minha avó morreu com 99 anos. Então, se eu pensasse que ela fosse uma paciente mutada, efetivamente, aqui o BRCA veio patogênico, né? Veio ATM. Coloquei dois diferentes só para ver se... coloquei dois diferentes só para ver se mudaria. Legal. Então tá. Então eu acho que tem indicação e eu vou te dizer, eu acho que até faria uma cirurgia contralateral nessa paciente, se ela quisesse, e obviamente se ela fosse mutada, né? Acho que tem uma questão interessante. Quanto à cirurgia da mama, é isso, baseado em mutação ou não, eu sou um pouco mais agressivo. Se ela não tivesse mutação e com essa super resposta, eu tenderia a fazer uma cirurgia conservadora, sempre clipando o leito. Essa clipagem do leito, ela ajuda demais o Samir e os radio-oncologistas, tá? Porque eles conseguem programar o boost de uma forma muito mais elegante, né? E faria o que eu falei, né? Faria uma dupla marcação, azul e tequinésio, né? E uma boa exploração. Só uma questão, Vitor, que eu brinco, alguém comentou, né, que tinham 4, o Samir comentou, né, que tinham 4 clipes, e aí depois tinha mais 4, acho que 9 clipes, né? Aí eu sou de descendência portuguesa, né? Então eu brinco às vezes que quando você faz uma cirurgia oncoplástica, né, depois de uma cirurgia conservadora, você precisa sempre deixar bem atento o cirurgião plástico, se você opera com cirurgião plástico, para ele não fazer a cirurgia desenvolvida na Universidade de Coimbra, né? Que aí você clipa aquele leito onde estava o tumor, aí ele vai e tira todos os clipes, entendeu? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Perfeito. Samir, você acha que se tivesse linfonodo positivo, você até comentou um pouco já, linfonodo positivo ou sentinela, por exemplo, ou o que você acha da radioterapia ali? Nesse momento, a gente ainda não poderia mudar um planejamento que a gente fez no início, né? Essa paciente, de saída, ela tem linfonodo positivo e ela vai receber indicação de radioterapia independente da extensão da cirurgia em que ela for submetida, seja conservadora, seja mastectomia. Então, nesse momento, ainda não mudaria nada, mesmo se tiver alguma alteração no restadiamento com ressonância, por exemplo, ou qualquer que fosse o método. Eu vou me basear mais no anátomo patológico. Perfeito. E da axila, alguma coisa a mais? Sempre esvaziar? A resposta completa a gente vai sempre esvaziar ou dá para fazer sentinela? Não, eu acho que triplo negativo, HER2, resposta completa axilar, né, eu acho que, assim, com 3, voltando, né? O que é considerado ideal? Fazer dupla marcação, ter pelo menos 3 linfonodos, perfeito? Então, assim, eu acho que considerando que tudo isso, e se você puder fazer o
a clipagem, né? Aí você vai melhorar ainda mais a tua taxa de falso negativo. Respeitando isso, estando tudo negativo, eu acho que dá para não esvaziar. E aí eu avanço, Vitor, acho que tem algumas situações, até com doença mínima, a gente não tem ainda os estudos que nos tranquilizam em relação a isso, mas eu acho que célula tumoral isolada, micrometástase, sabe, às vezes quando sai 4, 5 linfonodos, eu tenho discutido com o Samir, com o Gustavo, e caso a caso, eu acho que dá para usar e não esvaziar e propor uma radioterapia que muitas vezes, como o Samir já falou, né, ela já está indicada lá no começo, ele já indicou lá, antes de começar o tratamento, né, o adjuvante. Entendeu? Queria fazer um comentário adicional, porque eu vi que parece-me que é o último slide do caso, né, Vitor? Isso mesmo, doutor Jobim. Então, assim, vamos imaginar que ela faça uma conservadora, né? Ela vai ganhar radioterapia do mesmo jeito, da mama remanescente. Com relação aos linfonodos, hoje eu não vejo uma situação para essa paciente não receber radiação de sítios linfonodais, tá? Ela era positiva, certo? Com PAF. Vamos imaginar que ela faça a BLS e venha lá 5 linfonodos, um com sinais de regressão tumoral. Então, ela era positivo e ficou negativo. Vamos imaginar que ela faça uma dissecção axilar que venha 2 linfonodos com regressão tumoral e 14 livres. Então, assim, por ela ser um N1 lá atrás, ela já merece radiação de sítios linfonodais. Por isso que eu tinha mencionado que, independente da extensão da cirurgia que ela fizer, ela vai receber radiação da mama e de linfonodos. Se ela fizer mastectomia, nós não temos nenhum estudo que nos permita indicar irradiação apenas do sítio linfonodal sem irradiar o plastrão, num cenário aí de uma resposta completa no tumor primário. Tá? Então, se ela tiver que irradiar, ela vai irradiar plastrão ou mama, por isso que não importa a extensão da cirurgia, se ela fizer uma nipo-sparing, ela vai irradiar. Se ela fizer uma masté radical, tem indicação de rádio, se ela fizer uma conservadora também. Com relação ao momento que a gente vem vivendo, né, acho que cabe uma frase para falar isso, essa paciente poderia muito bem ser tratada com radioterapia hipofracionada, tá? É um tratamento feito em 3 semanas, em vez de se indicar uma radioterapia convencional que é feita em 6 semanas. Tá? Acho que basicamente era esse o comentário que eu queria fazer. Perfeito, excelente. E dá tempo de mais um, professor? Dá. Vamos lá. Então, paciente de 40 anos, sem comorbidades, e gesta 1 para 1, e ela deseja ter mais uma gestação, sem antecedente familiar importante. Ela começou um quadro arrastado, de dor e prurido, um progressivo em mama direita, chegou a fazer uma mamografia, 40 anos naquela ocasião, mama densa, birra de zoom, e os sintomas foram piorando progressivamente, quando em janeiro realmente ela procurou outro colega, e foi feito então ultrassom com nódulo ovoide, hipoecóico, mais irregulares, limites indefinidos de 1,2 por 1,9, na união dos quadrantes laterais da mão direita, a axila não tinha doença, e essa mamografia também mostrando esse nódulo. Foi feita então uma core dela na ocasião, veio um grau 2, a primeira imunistoquímica veio um receptor de estrogênio 20%, progesterona 90%, HER2, 2 cruzes mais FISH negativo, KI de 10. Foi estadiado sem evidência de doença e eco com fração de gestão preservada. Então, essa cirurgia, a paciente foi para 40 anos para cirurgia upfront, e no AP final da peça veio o grau 1, não o grau 2, veio um PT2, 2,5, e um PN1 microscópico 1 de 1 linfonodo retirado, com 1,9 milímetros. Margens livres, e aí a imunistoquímica já da peça veio, de vez 20, veio 90%, progesterona manteve 90%, FISH negativo, e um KI de 30%. Aqui, Vitor, só deixa eu te interromper, eu queria só comentar, quando vocês virem algo desse tipo, ó, um RP 90%, um RE 20%, pode apostar que algo está errado, certo? Isso aí quase não existe, né? Em geral, o receptor da progesterona lá em cima, o estrógeno também está lá em cima, sabe? Então, em geral, o erro é esse, é mais para o lado de subestimar a quantidade de expressão. Foi o que aconteceu aqui.
Acho que essa era a primeira pergunta mesmo, assim, como o Fernando comentou no começo, né, e você também mostrou no caso, realmente a gente tem com uma certa frequência discordâncias, e aí essa revisão com um patologista de nossa confiança acho que sempre é importante, né. E nesse contexto luminal, de um linfonodo, o quanto que isso incomoda ou não, Felipe? O quanto que isso te incomodaria ou não? Nesse contexto. Vitor, assim, eu ia dar um spoiler, mas eu não quero, como é que chama? Eu não quero atrasar o caso, tá? Hoje eu dei uma aula que vai ser um curso online para Regional São Paulo, aqui da Sociedade Brasileira, e o tema que eu vou falar é o tratamento cirúrgico upfront, num cenário do Z11, onde a gente pode ousar. Então, uma parte da aula eu falo sobre micrometástases e célula tumoral isolada. Bom, o que a gente tem claro na literatura, né, talvez a publicação mais importante, é a publicação da Viviane Galimberti, que é o IBCSG 32. Então, assim, você, através desse paper, eu acho que eu errei o número, é o IBCSG... 31, acho. 31? 32. Bom, Max, o fato é isso, é o estudo da Galimberti, e aí é claro que a gente está autorizado, quando você tem um linfonodo sentinela, nesse cenário, com micrometástase, você está autorizado a não esvaziar. Porém, uma revisão que eu fiz de alguns trabalhos, né, elas mostram séries que você pode ter até 20% de pacientes que têm o non-sentinel lymph node, quer dizer, após uma dissecção, ela chega a ter 20% de comprometimento. Então, eu acho que assim, talvez não seja sempre, entendeu? Você vê 1/1, seria mais confortável se fosse 1/3, entendeu? Então, eu acho que esse é um caso bacana também para a reunião multidisciplinar, que é a proposta que a gente está fazendo. Quer dizer, o quanto que o Samir fica tranquilo com esse 1/1. É sempre uma razão, né? Então, numerador e denominador. Será que esse 1/1 está ok? Será que uma amostra um pouco maior ajudaria? Ele iria irradiar de qualquer forma ou não? Sim, iria irradiar porque foi uma quadranté, né? Então, não é sempre absolutamente tranquilo não esvaziar e ponto final. Existem casos que têm maior risco de ter doença adicional linfonodal. Sam. Não, eu concordo com você que é uma preocupação a gente saber o número de linfonodos removidos, mas a proposta dos estudos que compararam irradiação eletiva de linfonodos versus BLS mais dissecção, os pacientes que tinham um linfonodo entraram no estudo, né? Então, no Amaros, eu acho que foi metade das pacientes do Amaros, o braço que entrou para radioterapia tinha um linfonodo removido. Então, não importa, acho que o quanto que sai, com relação ao numerador e denominador, se a nossa proposta foi irradiar eletivamente a axila. Com relação a macrometástase e micrometástase, eu acho que um ponto interessante é que o estudo da Galimberti, que o Felipe falou, mostra que o desfecho é o mesmo depois de 10, 15 anos, né, de atualização do estudo dela. Todo mundo que tinha micrometástase e não fez dissecção teve o mesmo desfecho de recorrência regional em comparação ao grupo que fez a dissecção. Então, eu extrapolo essa informação para a irradiação. Então, obviamente, nós não vamos fazer estudos de irradiação eletiva apenas com pacientes com micrometástases. Se você olhar no Amaros Trial, 29% das pacientes tinham micrometástase e entrou no braço de radioterapia. Talvez isso pode ter contaminado o estudo para ter um baixo número de eventos, né, em 10 anos, como foi mostrado em San Antônio há 2 anos atrás, 10 anos de acompanhamento, teve 11 recidivas, né, no grupo que fez radioterapia eletiva, versus 7 recidivas do grupo que fez a dissecção axilar, tem um número maior, mas não teve uma diferença estatística. E o outro estudo é o Otoassor Trial, também que teve em torno de 25% de pacientes com micrometástases. Então, assim, até agora, do ponto de vista de radioterapia, ok com as informações que estão na tela. Agora, quando a gente junta micrometástase com invasão linfovascular,
aí acho que as coisas mudam. Eu acho que o risco de recorrência da paciente torna-se um pouquinho maior. É o 2301, Max. 2301, perfeito. ICSG 23-01. Ô, Vitor, isso é assim, puxa, esse caso ele é difícil mesmo, sabe? Ele é de quebrar a cabeça, porque eu queria, assim, ter uns 2 ou 3 linfonodinhos a mais para ver se a gente não está subestimando o acometimento axilar, por exemplo, para fazer um oncotype, ou sei lá, né? Mas o que não quer dizer que eu vou chegar ao ponto de mandar essa paciente de volta para a cirurgia. Acho que a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? A gente não sabe qual é o benefício de reoperar essa paciente, né? Então, e ela tem ainda o problema de ser jovem demais. Se ela tivesse 20 anos a mais, eu estaria nem ligando, não ter mais linfonodo e tal, mas 40 anos dá um desconforto, né? Mas, enfim, eu acho que, sim, eu toparia, né? Um fator determinante aqui é ser grau 1, né? Se você confia no seu patologista e ele falou que é grau 1, é um fator prognóstico extremamente poderoso, né? Então, isso me deixa um pouco mais tranquilo para eu pedir uma assinatura, né, para ela, ver se dá para poupá-la de químio, né? Ali eu vejo Oncotype versus MamaPrint, que a ASCO desse ano, eu falei no nosso grupo lá de EBCAM, primeira ASCO esse ano foi o MamaPrint, né? Esse exame que eu já tinha as minhas implicâncias, acho que toda publicação de estudo do MamaPrint tem algum problema, e agora, você viu, mulheres de menos de 50 anos, foi uma tragédia, né? O MamaPrint, simplesmente, ele não foi preditivo de menor ou maior benefício de quimioterapia. Os pacientes tinham 5% de ganho absoluto de quimioterapia. Então, é um exame, para mim, proibido em pacientes com menos de 50 anos, né? Se é que ele está autorizado em alguém, mas tem 2 situações que ele é proibido. O uso não faz sentido nenhum. Menos de 50 anos, só isso a gente só sabe desde sexta-feira que saiu o estudo. E a segunda é inicial, que já é baixo risco clínico. Inclusive, eles escrevem na apresentação da Fátima Cardoso que ele está contraindicado. Por exemplo, um estadio 1 sem fator de risco não tem valor nenhum, prognóstico nem preditivo. Então, já tem 2 contraindicações, né? Então, a cada publicação, ele se enrola mais, né? Eu não pediria jamais MamaPrint para essa paciente. Ficaria entre um Oncotype ou um Endopredict, talvez também poderia ser uma opção um pouco mais barata. O Vitor, você viu que a gente não combinou nada aqui, né? E você vê, cada um deu uma opinião. E aí eu vou dizer, tem um radio-oncologista do Sírio, Vitor, que ele tem os 3 nomes árabes, que ele costuma dizer o seguinte: martelo enxerga prego, entendeu? É isso. Então, o rádio, ele sempre vai achar que ele consegue tratar tudo, entendeu? E o Max, você vê, ele fala, olha, se eu tivesse mais 2 linfonodinhos... E o cirurgião quer operar. Então, se ela chega para você, cirurgião, o oncologista falando, olha, eu queria um pouco mais de linfonodo, você fala, opa, é tudo que eu quero, né? Desculpa. É assim que é bom. Tira o sono. Ô, Vitor, eu gostaria de fazer uma perguntinha para o Samir. Claro. Samir, tendo em vista esse cenário do hipofracionamento, no caso de indicação de axila, vocês têm costume de hipofracionar o tratamento em axila? Se sim, como que vocês fazem para fechar os constraints? Porque aqui a gente tem muita dificuldade. E acaba fazendo fracionamento convencional. Anne, só para lembrar que o Amaros, né, e o Otoassor Trial envolveram radioterapia convencional, um fracionamento convencional, ou seja, um tratamento feito em 5 semanas. Uhum. Com relação ao hipofracionamento, que você está me perguntando, né, até para passar aí uma linguagem que todos possam entender, se as doses no pulmão, se as doses no coração, se a gente está tratando a mama esquerda, né, não é o caso da paciente, se as doses com hipofracionamento não ficariam proibitivas. Na realidade, quando a gente olha todos os estudos, as doses no pulmão e no coração, quando você faz o hipofracionamento, se você faz a conversão da dose do fracionamento convencional para o hipofracionamento, não existe um prejuízo. A dose não é maior do ponto de vista biologicamente equivalente.
né? Então, não tem grandes problemas se você tem pelo menos uma radioterapia tridimensional. Com radioterapia convencional, já é um pouco mais difícil, primeiro porque você nem sabe qual é a dose que chega lá dentro, né? Então, se você vai fazer hipofracionamento de linfonodos, acho que o mínimo necessário é de requisito técnico a radioterapia tridimensional. Não, 3D a gente possui aqui tanto SUS quanto no convênio, só que a gente não consegue bater. Mas obrigada, Samir. Depois você me manda inbox quais são os que você usa, eu te passo os que a gente usa aqui. Tá bom? Tá joia, obrigada. Nada, quem não passou o nome ainda, por favor, escrever ali o nome CRM, tá bom? No chat. A discussão era exatamente essa mesmo, e aproveitando se algum papel, Samir, para agora com um trial novo, você acha que em uma semana dá para fazer, Covid, enfim, sua experiência aí com acelerada também, sei que tem bastante experiência. Então, aproveitando aí o gancho, né, da pandemia, você está questionando se nós faríamos radioterapia convencional ou hipofracionamento. Acho que eu já respondi que faria hipofracionamento. Na segunda pergunta, se faríamos um tratamento em 3 semanas ou em 1 semana, né, aproveitando aí o estudo da Lancet, né, que é o Fast Forward, um estudo britânico, onde as pacientes foram randomizadas. O grupo controle desse estudo recebeu radioterapia em 3 semanas. E o grupo a ser testado, 2 grupos a serem testados, com diferentes doses, né, receberam todo o tratamento em 1 semana. Não entraram nessa discussão pacientes que receberam irradiação de linfonodos, tá? Então, eu não trataria essa paciente com tratamento ultra hipofracionado. Mesmo no momento da pandemia, eu acho ainda um pouco cedo para a gente adotar os dados desse estudo, que é o primeiro que saiu e que tem ainda um tempo de acompanhamento pequeno. É um tempo de acompanhamento suficiente para a gente ver controle loco-regional, mas não é um tempo de acompanhamento maduro o suficiente para a gente ver toxicidade tardia. Tá? Então, a gente está falando de uma moça de 40 anos, e acho que valeria a pena, apesar da pandemia, pelo menos fazer um hipofracionamento moderado. Não indicaria tratamento em 1 semana. Com relação à rádio parcial, essa paciente não teria critérios para fazer radioterapia parcial da mama, porque ela é uma paciente que tem doença linfonodal. Esses pacientes, eles vão mal em todos os estudos de radioterapia parcial da mama. Bacana, perfeito. E seguindo mais um pouco no caso, então, desculpa, acho que era isso mesmo que a gente ia para discutir. Se caso de a gente não tivesse, na verdade acho que eu tinha um oncotype dela, eu tinha até colocado, se não me engano. Enfim, não sei por que não apareceu. Se a gente não tivesse oncotype, Max, que escolha quimioadjuvante ou duplo bloqueio, o que você faria nesse caso? E se a gente tivesse um oncotype VS25, por exemplo? Bom, vamos ver primeiro se não tivesse, né? Eu acho que, de novo, mas eu faria o meu patologista se ajoelhar na minha frente e jurar que é grão. Tá? Se fizesse isso, eu ficaria confortável de usar um esquema com um pouquinho de supressão ovariana, sabe, Vitor? Às vezes, quando eu tenho dúvida da indicação de supressão ovariana, tem paciente que fica meio num limbo, né, de fazer, não fazer. Eu faço naquele estudo coreano, sabe, que é 2 anos só de Zoladex e 5 anos de tamoxifeno, sabe? Não peso a mão demais, assim, de fazer 5 anos de supressão com aromazin, sabe? Então, seguido eu faço aquele estudo. Ela é um caso meio limítrofe, né? Porque, pô, se você julgou que ela não precisa nem de quimioterapia, então ela não é alto risco, né? Tem que ser coerente, né? Então, assim, mas e aí fica no desconforto de a gente ter dúvida da axila, se foi avaliada suficiente e tal. Então, é um caso que eu considero uma indicação intermediária de uma supressão ovariana. Eu daria 2 anos de Zoladex e 5 de tamoxifeno, ao estilo do estudo, né, ADAPT, né? Como é o nome daquele estudo mesmo? Coreano, aquele, sabe? Está publicado agora no JCO. Faria isso. E se desse 25... Não, se desse 25, aí você tem que fazer químio, né? Porque aí scores
de 21 para cima, nessa idade, eu entendo que começa já a aparecer um benefício de quimioterapia. Né? Eu tinha colocado 21, na verdade. Eu que falei errado na hora. Mas chega, já chega nesse caso. Tá vai complicar muito. Né? 21, já chega, né? Quer colocar 20,5, 20,5. Não, 21 com um linfonodo de micrometástase e um T2, 40 anos, eu faria químio. Pelo menos 4 TC eu faria. Beleza, perfeito. Acho que vou brevemente aqui, vou adiantar mais um caso. Paciente de 59 anos, um nódulo na mama esquerda, na verdade 2 nódulos, um de 1,1 e um de 0,7, vem um CDI grau 2, receptor forte 95 de estrogênio, progesterona 30, HER2 negativo e KI de 15. Estadiamento também sem de doença, foi para quadranté e biópsia linfonodo sentinela, veio um tumor multifocal, um PT1B 08, grau 2, PN 00 de 4, agora axila mais tranquila. Esse é o pós-op dela. E um tumor multifocal, pequeno, 0,8, 95% de estrógeno, grau 2. O quanto o paciente, digamos assim, ela tem ela vai ter que uma certa condição de fazer um Oncotype, que é a nossa realidade, na verdade. A maioria não tem. Algumas a gente insistindo pagaria e raramente consegue com certeza. O quanto você realmente motivaria, num paciente de 50 anos, o quanto que isso mudaria um pouco sua conduta ou não, Tomás? Assim, Vitor, em geral, o paciente dessa idade para cima, quando tem tumor T1N0 e não tem fator de risco, grau 3, invasão vascular multifocal, ou um receptor progesterona negativo, sabe? Um KI67 90%, que nem parece um linfoma, sabe? Se não tiver nada disso, eu não peço, porque aí você tem aquele estudo lá do Dana-Farber, aquele pôster com 6.000 pacientes, mostrando que quando o paciente tem tumor de baixo grau e tumor T1, com esse perfil, o risco de encontrar um oncotype ruim é de 2%, certo? Então, essa paciente, pelo estudo do Dana-Farber, tem 97,5% de chance de ter um oncotype baixo risco. E isso é mais acentuado ainda se é infracentimétrico, né? Vamos supor que o oncotype dela dê 30. Como é que você pode me dar certeza absoluta que alguém com tumor de 8 milímetros, forte expressão de estrógeno e progesterona, vai se beneficiar de quimioterapia, sabe? Não tem a menor certeza para um tumor tão pequeno. Então, nesse caso, eu não pediria mesmo, não pediria, sou super confortável, né? E sendo grau 2, se tivesse um grau 3, eu ia começar a pensar no assunto, sabe? Mas aqui, sem fator de risco, eu não peço. Para mim, ter um N0 sem fator de risco e sendo menopausada, eu não peço um oncotype, não, nenhuma assinatura. Certíssimo, beleza. E veio 5 mesmo, acabou ela insistiu tudo, veio 5 e os outros que eram de outros pacientes. E a radioterapia, o quanto que isso, na verdade, era mais uma pergunta do caso anterior, na verdade, se a radioterapia, Samir, você acha que tem algum dado hoje que muda a sua conduta se vier um oncotype com 26, por exemplo, ou 30, tem algum fator isso para você? Vai mudar alguma coisa no seu planejamento, ou na dose, ou no boost, talvez, enfim, alguma coisa? Eu gosto muito desse tema, Vitor. Responderia para você que as duas situações onde o painel me ajudaria mais seriam as seguintes. A primeira seria daquela vozinha de 80 anos que tem um T3N0 e fez uma mastectomia. Tá? Essa paciente, se ela tiver um oncotype de, sei lá, 5, 6, vai para casa fazer bolo, tomar chazinho e ficar bem com a família. Se ela tiver um oncotype alto, ela tem um risco de recorrência maior, recorrência local, né? E eu costumo considerar também essa informação para me ajudar a decidir para irradiar essa paciente. A outra situação é uma paciente que tem um tumor T2N1, que tem um linfonodo positivo, e essa paciente fez um oncotype e veio com recorrência score de 10. Por algum motivo veio baixo. Tá? Essa paciente, o meu entusiasmo para fazer radioterapia pode ficar um pouco menor. Se ela tiver um oncotype acima de 17,
o entusiasmo para irradiar linfonodos fica maior. Isso é um estudo da JAMA, que foi publicado esse ano, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro, posso até depois passar a referência, e eles mostram claramente que essa informação ajudou esse subset de pacientes. Então, para essa paciente, não mudaria a minha conduta, a assinatura genética dela. Acho que é o último, professor, rapidinho. Não sei se dá tempo. 35 anos, um nódulo quadrante lateral, 4,7 centímetros, axila sem evidência de doença, um pouco que a gente acabou de comentar, grau 2, um paciente forte estrogênio, 100%, KI de 10, sem evidência de doença. Então, agora já é um tumor de T2, 4,7, grau 2, luminal, acho que é um type que a gente já conversou bastante. A nossa maior dúvida seria agora a cirurgia upfront, neoadjuvância, o quanto que realmente a QT teria papel, o duplo bloqueio, como a gente manejaria ela aí, se lembrar que ela tem desejo de fazer gestação pós-tratamento, o quanto que isso poderia impactar em alguma coisa. Desculpa o bombardeio de perguntas. Imagina. Assim, Vitor, eu acho que aqui tem que dar uma olhada na questão social, né? Se você acha que ela vai ser capaz de fazer um oncotype, de pagar um oncotype e tal, é uma paciente que eu preferiria que ela fosse operada, porque ela não se enquadra para hormônio neoadjuvante, pacientes dessa idade não são candidatos a essa estratégia, e sabe, tudo bem que dá um desconforto, quase 5 centímetros, mas às vezes a gente faz a cirurgia, boa parte disso é carcinoma in situ, sabe, e no fim faz um estadiamento para baixo dela, ela vira mais perto de T1, N0, sei lá, sabe? Eu acho que essa paciente ia se beneficiar muito de ter a cirurgia feita, da gente saber exatamente o que tem na axila dela e guiar o tratamento adjuvante depois. Eu perdi muito da motivação de fazer quimioterapia neoadjuvante para tumores luminais, assim, de baixo grau, sabe? Meio estilo luminal A. Perdi bastante, né? A gente fazia muito lá no ICESP, mas também lá os pacientes nunca podiam fazer o oncotype e tal. Agora, se você já sabe que ela não vai conseguir fazer um oncotype, não tem chance nenhuma de você não fazer quimio para essa paciente. Aí eu não vejo problema de você fazer uma quimio pré-operatória, mas acho que ainda assim eu preferiria que ela fosse operada para ter o estadiamento certinho, sabe? E depois a gente vê um tratamento adjuvante mais guiado para ela, sabe? O que você acha, Felipe? A coisa aqui, né, Felipe, que pode, talvez o Felipe vá se queixar do que eu disse agora, ele pode dizer que pode atrapalhar ele não fazer uma cirurgia tão conservadora, né? Se o cirurgião pedir isso, aí você fica mal das pernas. É um tamanho, assim, cirurgia de mama, né, é sempre um tamanho, é uma relação entre o conteúdo, né, e o continente, né? Então, assim, é uma relação do tamanho do tumor e o tamanho da mama. É um tamanho que desconforta, não há dúvida. Eu vejo, talvez, assim, uma abordagem meio personalizada, Vitor, em alguns desses casos. A paciente jovem, ela tem indicação formal de fazer um aconselhamento genético e de ter uma... Como é que chama? E de ter um sequenciamento, né? Eu te dizer, eu tive até uns 3 ou 4 casos, eu não lembro se eu discuti com o Max, eu acho que eu discuti, mas o que eu fiz, né? A paciente realmente ela tinha um desejo de fazer uma cirurgia mais radical se ela fosse mutada. Nesses casos, eu fui o introdutor do esquema de terapia endócrina da pandemia, então foi o pré-Covid. Eu deixei a paciente com tamoxifeno, 20 miligramas, e em média o exame na época chegava com 3 semanas e tal, para eu esperar o resultado, meio sem não oferecer nada para essa paciente. Os 2 casos que eu fiz eram negativos, elas não foram multadas e não quiseram fazer cirurgia maior. Então, assim, o exame era, se viesse, elas fariam, e se não viesse, não fariam, tá? Então, eu acho que essa discussão é interessante, e o tamanho, claro, se esse tamanho for muito desproporcional ao tamanho da mama, eu penso que poderia me atrapalhar numa cirurgia upfront, não há a menor dúvida, né? É interessante lembrar, né? Oi, desculpa. Fala. Oi, Max. Não, é interessante lembrar que na sessão educacional de San Antônio esse ano,
Eu não sei se você foi, Vitor, esse era o ano passado, 2019. Não, né? O pessoal do Dana-Farber fez uma discussão muito legal de hormônio NEL, a Terry King apresentou, né? Então, assim, eles estão fazendo um esquema de hormonioterapia neoadjuvante. Essa questão da idade eu não sei, acredito que não deve ter paciente tão jovem, mas oferecendo, né, para as pacientes clinicamente negativas, né, oferecendo a hormônio NEL e depois fazendo a biópsia do linfonodo sentinela sem congelar. Se o linfonodo for positivo até 2, entrar dentro do esquema dos V11, e se for acima de 2, fazer esvaziamento, né? Então, essa é uma conduta diferente quando a proposta é a hormonioterapia neoadjuvante nesse cenário, né? Aqui a questão, né, Felipe, de fazer, por exemplo, você querer que ele ficasse menor um pouco para fazer um tratamento melhor, tal, mas a questão é se é um luminal A de verdade, né? Qual é a probabilidade que a quimioterapia vai fazer um downstaging dessa paciente? É muito baixa. Se você pegar as séries de quimio neoadjuvante antigas, selecionar especificamente os luminal A, o downstage é mínimo. Provavelmente não vai mudar o tipo de cirurgia que você vai conseguir fazer. Agora, Max, se eu te convencesse, tá, que seria legal fazer uma hormônio NEL, o que você faria? Por exemplo, você faria inibidor com Zoladex? Como é que você faria nessa paciente? Aqui você nunca ia me convencer, Felipe. Jamais. É mesmo? Nunca? Não dá, porque essa idade tem um estudo muito problemático. Teve uns 3 estudos que compararam hormônio NEL com quimio NEL. E todos pequenos, fase 2, mas o mais importante deles é o do GEICAM, que é o grupo espanhol. E esse perfil de paciente, que era muito jovem, pré-menopausa, teve um nítido prejuízo, assim, tiveram uma taxa de resposta muito menor que a quimioterapia, assim como os pacientes de luminal B, eles separaram o luminal A de B, sabe? Então, é uma combinação meio explosiva, assim, eu realmente não me sinto nem um pouco confortável, é muito experimental ainda a hormonioterapia. Nessa idade é um tratamento experimental, tem que ser no contexto de um estudo clínico, comitê de ética e tal. Perfeito. Casos muito legais, hein? Muito legais. E aí, o que vocês decidiram para ela, Vitor? Tava esperando você, tô brincando. A gente estamos desde fevereiro te esperando. Não, mas Carbotaxol, Xeloda. Mas eu juro, sinceramente eu não sabia. A gente discutiu bastante agora lá na Santa Casa a questão do Covid, enfim, até acesso, a dificuldade nossa é grande no SUS, né? E aí a gente está discutindo, está dando bastante hormônio, mas sinceramente eu não sabia essa questão da menor que 50 anos, por exemplo, ou pré-menopausa. Sinceramente eu desconhecia esse dado. Mas agora estou até... Mas, gente, a maioria das vezes os tumores lá são avançados, como esse. Então a gente acabou fazendo quimio NEL. Lá não tem jeito, no SUS não tem enfim, jeito. Sabe como é? Aí não vai ter acesso ao Oncotype, você jamais vai poupar alguém de 35 anos de quimio. Você não quer fazer que nem eu fiz na minha, Carbotaxol, Perjeta e Hercept, né, o adjuvante? É verdade. E depois faça DM1, pode deixar comigo. Não, e depois revisar o HER2 e ver que ele é negativo. Isso. E aí chorar muito. Não, a Roche está salvando a gente, porque eles pagam o FISH, a gente consegue FISH pelo SUS, né, no programa deles, então isso ajuda muito a gente economiza pelo menos quase R$1.500. Sim, então é uma diferença grande. A gente está fazendo taxol dosidência, que a gente discutiu aquela vez. O professor Xambu está aqui também na reunião, é o coordenador lá da ginecologia e da mastologia da Santa Casa. A gente está conseguindo fazer taxol dosidência, a gente esperamos publicar nossos dados em algum momento, em breve. Tomara, puxa, que bom. Não, é espetacular esses dados aí que o Romualdo gerou para nossa realidade, né, de sistema público. Você pode dar, olha a economia, cara, porque você pode dar, né, em 4 semanas, com o mesmo efeito, né, sem precisar usar granuloquine, nada, 1/3 a menos de visitas, né, no centro de oncologia, espetáculo. Exato. Muito legal. Bom, vou abrir para todo mundo comentar aí no final. Não sei. Professor, quer comentar, professor Xambu, alguma coisa? Não, estou satisfeito, a reunião fantástica. Os colegas que estão aí de São Paulo, fico muito satisfeito.
só extra, dizer a eles que eu também sou paulista. Sou de uma cidade pequenininha, lá do interior de São Paulo, chamada Promissão. Não é perto de Cajuru. Não é perto de Cajuru, não, né, doutor Xambô? Não. Promissão é perto de Lins, perto de Araçatu. Lins, Lins tem uma das melhores picanhas do estado de São Paulo, é em Lins. Eu estudei em Lins, fiz colégio em Lins, científico. É aquela região muito boa. O urologista Xambô aqui é parente do senhor, irmão. não? Meu irmão. Ok, que tem um bigodão. Isso. Perfeito. É meu irmão. Olha, eu acho que... agora ficou mais fácil de reconhecer. Aí, ó. O bigode, eu acho que é... Sensacional, muito legal. Tá bom. Muito obrigado. Aí, imagina, foi um prazer aí encontrá-los, muito bom. Muito legal mesmo. Muito obrigado. Espero ter outras oportunidades aí, professor. Claro. Vamos lá, a gente faz aí alguns, depois a gente pensa em recomeçar de novo com vocês, tá bom? Ótimo. Muito bom rever todo mundo aí. Um grande abraço aí, se cuidem, boa semana para todos, tá? Muito bom, muito obrigado a todos. Muito bom, parabéns pelos casos. Um abraço, pessoal, muito obrigado. Um abraço. Tchau, obrigada. Obrigado a todo mundo, viu, pela participação.